Salve, salve galera, sou o professor Juan, estamos aí de novo para mais uma aulinha, dessa vez a aulinha do módulo 4 a respeito do conteúdo sobre movimentos migratórios no Brasil. Então a gente vai entender um pouco como que tem ocorrido os movimentos migratórios ao longo da história brasileira e quais fatores incentivaram a existência dele. Basicamente a gente vai falar sobre os ciclos econômicos, porque os ciclos econômicos têm relação direta com a alimentação de movimentos migratórios no Brasil. Antes de começar falando sobre os movimentos migratórios no Brasil, a gente tem que lembrar o que é um movimento migratório. O movimento migratório é um deslocamento populacional de uma região para outra. E existem três conceitos, três expressões que a gente utiliza para se referir a esses movimentos migratórios. O conceito de migração. Por migração, nós entendemos um movimento de saída ou chegada. Aí existe também o conceito de emigração. Emigração corresponde apenas ao movimento de saída. A emigração, quando saem. E a imigração corresponde, por sua vez, apenas ao movimento de chegada. Então, só para a gente lembrar, Santa Felicidade. Santa Felicidade é um bairro que foi colonizado pela imigração italiana, porque os italianos saíram da Itália e vieram para cá. Do ponto de vista do Brasil, a migração italiana é uma imigração. Porém, para as pessoas da Itália, eles vão se referir a esse processo de migração italiana lá do final do século XIX como uma emigração, porque lá para a Itália, os italianos abandonaram a Europa. Então, para a Europa é imigração e para o Brasil é imigração. Fácil, né, gente? Só para a gente lembrar esses conceitos, às vezes confunde as coisas se não tiver bem certinho o que é cada coisa. Agora, a respeito da escala. A escala corresponde ao fenômeno de abrangência de um movimento demográfico. Ele pode ser classificado entre interestadual ou intraestadual. Inter é quando ocorre entre estados, por exemplo, fulano sai do Paraná e vai morar lá na Bahia. Então ele realizou uma migração interestadual. E intraestadual se refere ao movimento ocorrido dentro de um mesmo estado. Então a pessoa abandonou o município de Londrina e veio para Curitiba. Ela realizou um movimento migratório intraestadual. Temos também os movimentos interregionais ou intrarregionais. Interregional é quando ocorreu o movimento migratório de uma região para outra. Por exemplo, o êxodo rural, tanto famoso que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Foi basicamente um movimento migratório de pessoas do Nordeste para a região Sudeste. Então foi um movimento interregional. Enquanto que o intrarregional é aquele movimento que acontece dentro de uma mesma região. Por exemplo, uma pessoa que sai de São Paulo e vai morar no Rio de Janeiro. Ela fez um movimento interestadual, porém intrarregional, porque ela mudou de estado, mas continuou na mesma região que é o Sudeste. Temos também os fatores, galera. Os fatores de migração são as condições que incentivam os movimentos migratórios. Podem ser classificados em fatores repulsivos, que são aqueles fatores que expulsam determinadas pessoas de uma região, e os fatores atrativos, que atraem as pessoas para uma região específica. Como fatores repulsivos, poderíamos citar as crises econômicas, os conflitos armados, né, guerras civis, e também causas ambientais, um grande desastre natural, por exemplo. E como fatores atrativos, poderíamos citar as atividades econômicas, que foram fundamentais para o movimento de migração para o Brasil, e a gente vai entender daqui a pouquinho, e também os incentivos estatais, que têm relação com as políticas de ocupação. Então é por isso que a partir de agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os ciclos econômicos do Brasil, porque os ciclos econômicos vão refletir diretamente os movimentos de migração em diversas regiões do Brasil. Então por isso a gente tem que estudar os ciclos econômicos, porque a atividade econômica é um fator atrativo. Então ela vai atrair grandes movimentos migratórios para determinadas regiões. E ainda a respeito da classificação das migrações, existem três tipos de migrações bastante conhecidas. Vamos falar um pouquinho deles antes de falar a respeito dos ciclos econômicos.
Por exemplo, o êxodo rural. O êxodo rural talvez seja a migração mais famosa de todas elas, principalmente para a história brasileira, né? Que é basicamente o abandono do meio rural, cidades pequenas, para inserir-se na lógica urbana, nas cidades grandes. Isso aconteceu muito no Brasil, principalmente a partir dos anos 50, 60, 70 e 80, né? Quando boa parte de pessoas que habitavam as regiões rurais saíram dessas regiões para trabalharem nas regiões que estavam se urbanizando, principalmente em função da industrialização, na região sudeste. Outro tipo de migração bastante famoso também é a migração pendular, aquela que é caracterizada pelo movimento diário, ou seja, cotidiano, da população da periferia ao centro de uma cidade. Então, o movimento pendular, ou migração pendular, é aquele movimento que boa parte dos nossos alunos que estão assistindo aí realizam. Por exemplo, o pessoal aí de Campo Magro. Um salve para a galera de Campo Magro, que todo dia sai do seu município e vem para Curitiba, seja para estudar ou para trabalhar, e no final do dia retorna ao seu município, chamado também cidade dormitório, né? Então ele realiza o movimento de um pêndulo. De dia sai do município e vai para outro, depois na noite volta para casa. Temos ali, por fim, a migração conhecida como transumância. Esse é um tipo de migração sazonal, onde se permanece nos locais por um período curto e claramente determinado. Sazonal porque tem relação com o movimento das estações. Então, um exemplo de migração transumância é aquela realizada pelos boia-frias, que abandonam suas residências, seus municípios, e vão para outras regiões trabalharem na colheita de um determinado gênero agrícola. E depois que passa a colheita, eles voltam para casa. Então, todo ano, naquela mesma estação, eles realizam esse mesmo movimento, a chamada migração de transumância. Beleza, gente? Então, agora vamos falar sobre os movimentos, sobre os ciclos econômicos, porque eles exercem um poder de atração em cima de grande parcela da população, ocasionando um movimento migratório. Para falar dos ciclos econômicos, eu dividi eles aqui entre os ciclos econômicos que ocorreram durante o período colonial e imperial e depois os ciclos econômicos que se estabeleceram durante o período republicano. Então vamos analisando os que ocorreram durante o período colonial. O primeiro deles, como vocês bem lembram, foi o ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil ocorreu num curto período de tempo, que data de 1500 a 1530. Então, foi a primeira atividade econômica que foi realizada pelos europeus no Brasil. Para isso, se utilizou de mão de obra indígena com base no escambo, na troca. Então, era na troca das mercadorias manufaturadas pelo trabalho braçal dos indígenas. Quais eram as mercadorias manufaturadas naquele período? Um machado, um espelho, uma navalha. Tudo isso atraiu os indígenas e os indígenas trocavam a sua força de trabalho por esses objetos manufaturados. Então a exploração era extrativista, não era uma exploração produtivista. Realizava apenas a extração do pau-brasil que ocorria ao longo da floresta atlântica na região litorânea do Brasil. Então foi o primeiro ciclo econômico que ocasionou um grande movimento migratório para as regiões litorâneas, mas que não possibilitou a ocupação efetiva do território porque era uma exploração extrativista. Retirava o pau-brasil de uma determinada região e, à medida que ele acabava, ia para outra região. O segundo ciclo econômico do Brasil é o ciclo da cana-de-açúcar. Ele substituiu o ciclo do pau-brasil em 1530 e vigorou como atividade econômica de maior importância do Brasil até o período de 1709, início do século XVIII. E é esse ciclo que vai iniciar a ocupação efetiva do território brasileiro pelos portugueses, mas também pelos holandeses, principalmente na região nordeste do Brasil, lá na região que hoje corresponde ao estado de Pernambuco. E é através do ciclo da cana-de-açúcar que ocorreu a implementação de atividades produtivas no país. Diferente do ciclo do pau-brasil, que estabeleceu apenas uma exploração extrativista. Então, pode-se afirmar que os engenhos de açúcar foram as primeiras protoindústrias brasileiras. E, nesse período, fazia-se uso de mão de obra indígena e se inseriu a força de trabalho africana, com base na escravidão e no comércio de escravos transatlântico. Então,
a mão de obra escrava vai começar a ser utilizada durante o ciclo da cana-de-açúcar. Aqui nós temos um mapa que mostra a área de ocorrência do pau-brasil e também de ocorrência da produção da cana-de-açúcar e da produção da pecuária, que não foi um ciclo econômico, mas foi uma atividade econômica que se manifestou ao longo de diversos ciclos econômicos. A pecuária, que é a produção de carne. Então a gente vê que a área de ocorrência do pau-brasil corresponde à região litorânea, que é a região ali coberta pela floresta atlântica, pela Mata Atlântica. Aí a produção de cana-de-açúcar se dava também na região litorânea e próximo aos centros urbanos naquele período. E a produção da pecuária também acompanhava a expansão dos centros urbanos. Isso durante o século XVI, início dos anos 1500 até o final dos anos 1500 também. Agora, um mapa que mostra as atividades econômicas para o século seguinte, o século XVII, então início de 1600 até o final desse século. A gente vê que ocorreu uma expansão da área destinada à pecuária, principalmente na região nordeste do Brasil e principalmente na região do Vale do Rio São Francisco. Olha só, inicia-se na foz do Rio São Francisco e a pecuária vai se estender até a nascente do Rio São Francisco, lá no estado de Minas Gerais. Não é à toa que até hoje Minas Gerais produz ótimos queijos e tem uma grande produção de leite também, né? De pecuária. A gente vê que o ouro, ocorreu a extração do ouro, mas em regiões pontuais do território brasileiro, porque durante esse período ainda não havia ocorrido a descoberta de grandes reservas de ouro, e a cana-de-açúcar que estava sendo produzida nas regiões litorâneas, próximo aos grandes centros urbanos, que naquele período não eram grandes centros urbanos, eram pequenas vilas, né? O ciclo econômico que vai substituir o ciclo da cana-de-açúcar é o ciclo do ouro, que vai durar de 1709, data das primeiras grandes descobertas de ouro na região de Minas Gerais, até 1780, final do século XVIII, quando todas as reservas de ouro do Brasil vão começar a se esgotar, a se exaurir. Então, com a descoberta do ouro no Planalto Central, região de Minas Gerais, as regiões das minas começam a exercer grande atração, tanto de brasileiro, mas também de portugueses, que abandonavam a metrópole e vinham aqui para a colônia para arriscar uma vida nova e correr o risco de achar grandes quantidades de ouro e se tornar uma pessoa rica e importante. De 300 mil habitantes que se estimava em 1690, portanto antes do ciclo do ouro, a colônia, o Brasil, passou a cerca de 3 milhões no final do século XVIII, portanto no final do ciclo do ouro. Então o ciclo do ouro conseguiu multiplicar a população brasileira em 10 vezes. Em menos de um século, a população brasileira multiplicou-se por 10 em função dessa grande atividade econômica que foi a exploração de pedras preciosas e de ouro na região do Planalto Central brasileiro. Então, a extração e a exportação do ouro dominou a dinâmica econômica do Brasil colonial. Para isso, era realizado a força de trabalho dos africanos, que já vinha sendo realizada desde o ciclo econômico anterior, que é o ciclo da cana-de-açúcar, né? Então, beleza, gente. Basta a gente saber que o ciclo do ouro dinamizou a região do sudoeste, principalmente a região de Minas Gerais, e multiplicou por 10 a população da até então colônia brasileira. Temos um mapinha que mostra qual é a dinâmica econômica do território brasileiro para o século XVIII. Então a gente vê que também expandiram-se as regiões destinadas à pecuária. Também ocorreu a expansão da mineração nas áreas litorâneas. E ocorreu também o surgimento de áreas destinadas à exploração de ouro e diamantes. Olha só, em marrom aqui. E em rosa é a região destinada à exploração da cana-de-açúcar. O nosso mapa está escrito mineração, mas não é cana-de-açúcar. Durante esse período já havia o estabelecimento de diversas expedições em busca das drogas do sertão, que eram as especiarias que se encontravam na região da floresta amazônica. Essas especiarias tinham um valor altíssimo frente ao mercado consumidor europeu. Então, por isso que elas eram buscadas nessa região, ainda que essa região não fosse de Portugal, e sim pertencesse à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que vigorava nessa época.
Durante o período que se seguiu ao esgotamento do ciclo do ouro no Brasil, ocorreu um evento importantíssimo para a dinâmica política e demográfica brasileira. Eu estou me referindo ao exílio da corte portuguesa, que foi realizado em 1808 e a corte portuguesa permaneceu aqui no território da colônia até 1822. E esse movimento ele foi resultado da expansão napoleônica que forçou Dom João VI a abandonar Portugal e, com o auxílio dos ingleses, migrar junto com sua corte para as suas áreas coloniais, no caso o Brasil aqui. Estima-se que 15 mil pessoas tenham desembarcado no Rio de Janeiro com a corte portuguesa. Temos que lembrar que naquele período de início do século XIX, 15 mil pessoas era uma quantidade extremamente alta de pessoas que desembarcavam em uma região. O Rio de Janeiro, naquele período, devia ter pouco mais de 15 mil pessoas, então a população quase dobrou de uma hora para outra com a chegada da corte portuguesa. Nesse momento, o Brasil deixa de ser colônia e se tornou império ao receber a corte de Dom João VI. Ao longo do século XIX, estabeleceu-se na região sudeste do Brasil o ciclo do café, que foi o principal produto da balança comercial brasileira na segunda metade do século XIX. E foi o último grande ciclo econômico que usou mão de obra escrava. O ciclo do café vai assumir uma importância fundamental na balança comercial brasileira a partir do 1880. E, nesse contexto, o sistema da escravidão brasileira estava se esgotando. Então, o ciclo do café ele vai utilizar mão de obra escrava durante um período, mas a partir do início da República, ele vai passar a utilizar mão de obra assalariada, principalmente mão de obra imigrante, né, da Europa, mas também do Japão. Porém, basta a gente lembrar que no início do ciclo do café se utilizou muita mão de obra escrava, gente, para as colheitas de café na região sudeste. A escravidão brasileira vai acabar em 1888 com a Lei Áurea, porém, durante todo o período anterior que ocorreu uma migração forçada de negros escravizados para a América, ou seja, do século XVI até meados do século XIX, 12 milhões de africanos foram transportados para as Américas. Desses, 5 milhões de africanos escravizados foram transportados para o Brasil, o que corresponde a 40% de todos os africanos escravizados para as Américas. Esse processo de migração forçada dos negros da África para as Américas para trabalharem principalmente em função do ciclo da cana e da extração de pedras preciosas e ouro, mas também depois do ciclo do café, é chamado de diáspora africana. Logo após a escravidão, em 1888, ocorre a Proclamação da República, em 1889. Então, agora a gente vai analisar como se deu os movimentos de imigração durante o período republicano. O período republicano também se inicia com o ciclo do café, que vigorou, né, durante o final, meados do século XVIII até o início do século XX, principalmente até o final da década de 20, porque ele vai acabar como consequência da crise de 29, que vai diminuir a demanda pelo café no mercado internacional e vai reduzir o preço desse produto. Portanto, vai diminuir a importância do ciclo do café para a economia brasileira. Então, depois da abolição da escravidão, o ciclo do café promoveu a migração de europeus, principalmente italianos e alemães, para substituir a mão de obra negra utilizada anteriormente. Parte dos lucros do ciclo do café foi investido na industrialização de São Paulo e do Rio de Janeiro. Portanto, explica por que a industrialização surgiu nessa região, porque era a região que dispunha de capital para investir no processo industrial. Então, eu trouxe aqui uma imagem que mostra os japoneses numa região tropical para o estabelecimento da cultura do café. E aqui um quadro do Portinari, descendente de italiano, que cresceu numa fazenda de café, né? Então ele pinta aqui uma fazenda de café com pessoas brancas trabalhando na lavoura, que representa justamente a substituição da mão de obra escravizada pela mão de obra europeia ou asiática, no caso dos japoneses. Temos aqui um mapa que mostra a expansão da área cultivável do café. Até a metade do século XIX, o café era produzido apenas na região do Vale do Rio Parnaíba,
no Rio de Janeiro. De 1850 a 1900, ele se expandiu para um pedaço do território de São Paulo e também para o sul de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e também o sul do Espírito Santo. De 1900 até a década de 50, ele expandiu para o restante do estado de São Paulo, e da década de 50 até os tempos atuais, ele se expandiu para o norte do Paraná e principalmente para a região noroeste do estado do Paraná. Outro ciclo econômico importante também para o período republicano foi o ciclo da borracha, que ocorreu entre 1879 e 1912. Este ciclo econômico dinamizou a economia da região amazônica, da região norte do país. Exerceu a atração de pessoas da região nordeste. A maioria desses trabalhadores não voltaram para casa devido às doenças que contraíram nessa região amazônica, principalmente febre amarela e malária. O ciclo da borracha vai entrar em falência devido à concorrência com a produção de borracha nas florestas tropicais da Malásia e da África, realizada pelos ingleses, inclusive resultado de um processo de biopirataria, talvez um dos primeiros processos de biopirataria da história, quando ingleses roubaram sementes de seringueiras da Amazônia e replantaram em outras regiões colonizadas, principalmente lá na Malásia e na África. Então, a partir do momento que as sementes roubadas da Amazônia começaram a crescer na Malásia e na África, elas conseguiram derrubar o nosso ciclo da borracha, porque elas se adaptaram ainda melhor lá do outro lado do oceano do que aqui no nosso território. Então os ingleses conseguiam vender uma borracha ainda mais barata do que a borracha brasileira. Então é isso que explica o fim do ciclo da borracha na região norte do Brasil, a concorrência com a borracha produzida pelos ingleses em outras regiões. Um fator que vai incentivar muito o estabelecimento de movimentos migratórios durante o período do republicano brasileiro é o fim da escravidão. Então, a partir da falência do sistema escravocrata, vai haver uma circulação de propaganda na Europa para convencer diversas nacionalidades a virem para o Brasil, a migrarem para o Brasil. A intenção era de, a partir de núcleos de pequenas propriedades, ocupar de forma mais efetiva a região sul do país, além também de ser uma região climaticamente parecida com as condições da Europa. Então, ia facilitar a produção agrícola para fortalecer o mercado interno brasileiro. Porém, em terras brasílias, no Brasil, os imigrantes não tiveram a promessa garantida e contraíram dívidas do Estado brasileiro. Aqui temos alguns exemplos desses cartazes de propaganda que circulavam lá na Europa para convencer algumas culturas a migrarem para o Brasil. Os alemães, italianos, mas até mesmo os japoneses. Olha um japonês aqui apontando para o Brasil, segurando uma machadinha. Vamos para lá plantar café? Quais foram as principais culturas que migraram para o Brasil nesse contexto? Principalmente italianos, que somaram 1,5 milhão de pessoas que vieram para o Brasil, depois portugueses, que também somaram 1,5 milhão, aí espanhóis, 600 mil, alemães, 200 mil, japoneses e russos. Essa galera veio principalmente para a região sudeste, em função do ciclo do café, mas também para a região sul, para colonizar essa região, que era um grande vazio demográfico, né? Claro que havia a ocupação feita pelos povos tradicionais, mas em termos de ocupação europeia, não havia uma ocupação bem definida na região sul. Então, a região sul vai começar a ser ocupada nesse contexto da migração europeia para substituir a mão de obra escrava, que tem relação também com as teorias eugenistas, com a ideia do embranquecimento da população. Era uma maneira de apagar a contribuição africana na história e também na cultura brasileira. A partir da década de 30, vai ocorrer a adoção de uma lei de cotas à migração, porque como reflexo da crise econômica de 29, o Vargas, temendo a saturação do mercado de trabalho, vai proibir a entrada de estrangeiros no país. Então, em 1934, 4 anos depois dele proibir a entrada de estrangeiros, ele vai estabelecer uma cota, um limite máximo de entrada de estrangeiro para cada cidadania.
Também era vedada a entrada de imigrantes que fossem suspeitos de vínculos com o anarcossindicalismo, por exemplo, porque muitos italianos que vinham para o Brasil nesse movimento de imigração eram anarquistas. E se fosse suspeitada a relação de um migrante com o anarquismo, era vedada a entrada dele no Brasil. Dentro do período republicano também ocorre a industrialização no Sudeste, a partir das políticas de industrialização adotadas pelo Vargas. Então, com o processo de industrialização, a região Sudeste vai se tornar o grande polo de atração de imigrantes que vão sair de sua região de origem em busca de empregos e melhores salários. Esse é o contexto em que ocorre o êxodo rural que a gente comentou. Então, vai se acentuar, né, o êxodo rural em larga escala. No meio rural, a miséria e a pobreza, agravadas pela falta de infraestrutura, pela concentração de terras e pela mecanização das atividades agrárias, fazem com que grande parte da população seja atraída pelas perspectivas de um emprego urbano que melhore o seu padrão de vida. Então, a gente poderia utilizar as noções ali de fatores repulsivos, né? O fator repulsivo, nesse contexto, era a concentração de terras e a mecanização das atividades agrárias. E o fator atrativo era justamente a industrialização no Sudeste e a oferta de empregos nessa região. Agora a gente vai falar sobre os movimentos migratórios que têm relação com o nosso contexto atual. Um deles é a expansão da fronteira agrícola, que se refere à intensa migração, principalmente de sulistas, pessoas da região sul, para a região centro-oeste, para estabelecer uma agropecuária. Então, muita gente da região sul migrou para essa região aqui, ó, centro-oeste e norte também, para estabelecer atividades agrícolas. Chegam nessa região e eles convertem a cobertura vegetal, que era principalmente do cerrado, em um grande pasto para produzir soja ou cultivar gado. Então, a expansão da fronteira agrícola é muito representada na área de cultivo da soja. A gente vê que durante os anos 70, a soja era cultivada apenas na região sul e no estado de São Paulo, né? E a partir dos anos 70, ela passou a ser cultivada em boa parte da região centro-oeste e caminha em direção à região norte do Brasil. Então, a expansão da fronteira agrícola é justamente ali nos biomas do Cerrado e também caminha no sentido dos biomas da Amazônia. No contexto atual também das migrações, ocorre a migração de retorno, que é justamente a volta daqueles migrantes que haviam saído do Nordeste e que, nesse contexto dos anos 90, estão voltando para suas casas. A migração de retorno é muito bem expressa naqueles programas lá dos anos 90, o De Volta para Minha Terra, do Gugu, do Luciano Huck, tem esses programas, né? Então, o De Volta para Minha Terra realizava justamente a migração de retorno, até porque a migração de retorno custava muito caro, né? Então, às vezes, o pessoal pedia ajuda aos programas televisivos e tal. Mas mesmo sem a ajuda dos programas televisivos, os migrantes nordestinos realizavam a migração de retorno depois de anos e anos de trabalho na região sudeste. Junto do contexto da migração de retorno, também ocorre a desconcentração industrial, que vai acontecer a partir dos anos 90, incentivada pelas guerras fiscais. Então, as guerras fiscais vão distribuir as unidades de produção em várias regiões do país e vão enfraquecer o movimento migratório para a região sudeste. Então, a partir dos anos 90, a região sudeste vai passar por um enfraquecimento do movimento migratório que vinha ocorrendo até então, justamente em função desses dois fatores, a migração de retorno e a desconcentração industrial. O conteúdo da nossa aula hoje era esse aí, então beleza, gente? Fica aqui o meu bons estudos para vocês e a gente continua conversando nas próximas aulas e também depois da quarentena nas aulas presenciais, né, galera? Abração, se cuidem, tamo junto!